aqui para iniciar o nosso debate, PESPcast, nosso primeiro da Federação Sindical do Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Estamos aqui com nossa diretora de Assuntos Parlamentares, Desirê, nosso diretor de Assuntos Legislativos, Leonardo, e também com o nosso economista, parceiro aqui do DIEESE, onde nós vamos debater um pouco, trazer alguns apontamentos sobre o projeto de lei orçamentária anual do governo do Estado, para o exercício de 2025. Iniciando esse debate, eu espero que é o primeiro de muitos, que a questão orçamentária ela é fundamental para nós, servidores públicos, e em especial para a federação com os seus sindicatos filiados, para nós debatermos e preparar nossa base, nossas lideranças, para fazer os enfrentamentos no debate, inclusive na tramitação já em curso na Assembleia Legislativa. Quero passar a palavra aqui à nossa colega Desirê, para falar um pouquinho sobre como tramita as questões orçamentárias, como que é regulamentado tudo isso, para daí a gente se aprofundar um pouco mais no debate em questão. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar você, Lideu, nosso presidente da FESPESP. Quero cumprimentar o meu querido colega Leonardo Quintiliano, colega de muitas batalhas dentro da Assembleia Legislativa e também de formação. Nós fomos alunos da pós-graduação da Faculdade de Direito da USP, na área de Direito Constitucional. E quero também te deixar um abraço, Lucas, porque você chegou à nossa entidade compondo um aspecto importante da nossa atividade sindical, que são todos os dados relativos à finança do Estado e também da União. Na verdade, eu queria conversar com vocês um pouco sobre o papel dessas leis orçamentárias, dando uma ideia, um foco inicial. Vocês imaginem que o Estado, essa pessoa que a gente fala, o Estado, que o Estado deve, não, o Estado não deve, ele tem que fazer, não tem que fazer. Esse Estado, esse conceito, ele é uma junção de povo, é uma junção de território e é uma junção de poder. E o poder ele é exercido também com a força, daí o poder de polícia, enfim. Agora, o Estado ele só pode agir e ele só pode fazer as suas lutas, ele só pode desenvolver as suas atividades todas, inclusive as atividades relativas a políticas públicas, quando ele trabalha dentro de algumas limitações. Quais seriam essas limitações em termos financeiros? Nós estamos falando principalmente de 3 leis, que é a lei do plano plurianual, a lei das diretrizes orçamentárias e a lei do orçamento. Então, veja, o Estado ele se orienta por que princípios? Por que legislação? O Estado, esse conjunto de povo, de território, de poder, ele se orienta pela Constituição Federal. Os estados se orientam pelas suas constituições federais e pela Constituição Federal, e os municípios se orientam pela Constituição Federal, a Constituição do seu estado e a lei orgânica do município. Fora isso, não tem disposição. E além desses princípios, todas essas leis que são escritas na própria Constituição, tem uma coisa bastante importante, que são princípios, que são chamados de cláusulas pétreas. Então, o Estado, quais seriam essas cláusulas para o Estado? Impessoalidade, ou seja, o Estado não pode advogar causa de particular. Ele é obrigado a agir por todos e para todos. Legalidade. Ele tem que agir através da lei. Ele não pode falar, eu acho e vou fazer. Ele tem que justificar a conduta dele por meio de uma lei escrita e previamente aprovada, ou de um documento que tenha esse papel. Depois ele tem que ser moral, ele não pode agir de maneira que não seja moral. Ele não pode ter nada a esconder, ele tem que ter contas aprovadas. Quem dirige o Estado tem que ter as suas contas aprovadas. É o princípio da probidade dos atos. Não pode haver ilicitude, pode ter coisa que seja mal explicada, coisa que não esteja, inclusive, prevista na própria lei. E fora isso, ele
Isso é impessoal, moral, legal, enfim, essas são as obrigações do Estado. E para ele se conduzir no campo da finança, ele elabora, então, as leis orçamentárias. O primeiro passo nesse sentido dá ao governador até o dia 15 de agosto, quando ele toma posse. É a primeira lei, que é a lei do plano plurianual. Nessa lei, ele vai falar, olha, eu quero desenvolver isso. Quer dizer, quando a gente fala o governador, é porque ele que tem a iniciativa. Mas, na verdade, ele tem um corpo técnico composto das secretarias, de autarquias, de empresas, enfim. Nós supomos que todo esse conjunto se movimenta para oferecer para uma análise do Poder Legislativo exatamente aquilo que o governo tem pretensões de fazer nos próximos 4 anos. Então, isto é aprovado, é a partir daí que são gestadas as leis de diretrizes orçamentárias, que são enviadas para as casas legislativas até o dia 30 de abril, essa sim anual, e depois da aprovação dessa lei com o seu conteúdo, porque ela, a lei do plano plurianual, ele traz um aspecto geral de como a administração vai caminhar. A lei de diretrizes orçamentárias vai fatiando essa lei do plano plurianual e vai falar, olha, esse ano nós estamos pensando em fazer assim. Esse ano nós estamos pensando em fazer uma reforma administrativa. Então vão estar inscritas na lei algumas especificações a mais do que o plano plurianual. E quem vai esmiuçar isso, que é a matéria aqui que vai ser tratada pelo Lucas e pelo Léo, vai ser exatamente a lei do orçamento anual, porque aí vem aquela massa de recursos proveniente da arrecadação de impostos, de receitas, de transferências federais. Então, o governo, ele fala, olha, eu imagino que eu vou receber tanto e eu imagino que eu possa gastar tanto. E com base nisso é que nós desenvolvemos as políticas públicas, as ações pontuais, é esse o conteúdo. Essas 3 leis, elas são examinadas tanto no aspecto legal quanto no aspecto de mérito dentro da Assembleia Legislativa, na Comissão de Finanças, Planejamento e Orçamento. São 11 membros, exatamente isso, né? 11 membros da comissão. Então, todos os aspectos que outros projetos andam por outras comissões, somente essa Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento é que analisa o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e também a lei do orçamento. São 30 dias dentro da comissão para a análise das emendas que são apresentadas pelos 94 deputados e quando o projeto chega na Assembleia, ele fica na pauta por 15 sessões. Então ele chega, fica na pauta por 15 sessões, recebe emendas, com as emendas são publicadas, ele vai para a Comissão de Finanças e Orçamento, ali ele recebe o parecer, ali são feitas as discussões, são feitas as audiências públicas, e depois disso ele segue com o parecer do relator para a análise do plenário. Normalmente é incluído como pauta única, certo? E aí é feita a discussão e a votação. Então, em linhas gerais, é isso que nós temos. Eu só complementar, só colocar, já passando para o Léo fazer a sua complementação, mas inclusive a sua saudação, dizer que é importante o que a Desirê colocou, no sentido de esclarecer, e aí esclarecer para a sociedade e para os servidores públicos, todo esse trâmite e essa responsabilidade que tem. Mas também lembrando, Léo, que, conforme a Desirê colocou, a partir de amanhã, né, o projeto já entra em discussão na Assembleia Legislativa, porque também já se esgotou o prazo para emenda. E aí está contigo. Verdade. Bom, também, em primeiro lugar, fazer uma saudação a esse nosso primeiro podcast aqui na Federação, parabenizar aqui ao nosso staff aqui, né, os bastidores, a produção, parabenizar aqui especialmente o presidente Lineu, também aí o apoio do Diese, esse trabalho de bastidor, e a minha sempre companheira, colega de professorado, a Desirê, sempre Demarco. A Desirê, ela deu um panorama bastante geral, bom, muito didático, né? Eu queria só tentar deixar um pouco mais próximo
de alguém que está um pouco longe da realidade. Dá um exemplo de educação, por exemplo. Não é? Se a gente quer aumentar a creche, aumentar a escola, isso está na pauta de hoje, né, com a concessão da construção das escolas, tudo começa no plano plurianual. Na verdade, o que o Estado faz é o que todo mundo devia fazer na sua casa, né? Ele faz um plano de longo prazo, plano anual, etc. Então, se alguém quer mais vaga em creche, mais vaga em escola, no plano plurianual você trabalha as metas. Olha, eu nesse meu governo de 4 anos, eu penso em aumentar em 20% as escolas. Na lei de diretrizes orçamentárias, que é anual, olha, esse primeiro ano, preciso ainda segurar um pouco o orçamento, desses 20% eu vou cumprir só 4, 5. No último ano, no último ano que é ano eleitoral, vou aumentar aqui, eu segurei 3 anos, vou fazer 10. Então, a cada ano ele fatia a meta. Né? E a lei orçamentária anual, todo ano tem a lei de diretrizes orçamentárias, né? Até ali o meio do ano é aprovado. Exatamente. E a partir do dia 30 de setembro, nós temos o projeto de lei do orçamento. Projeto de lei orçamentária. Porque geralmente o pessoal confunde, né? Mesmo nas aulas de direito, o pessoal confunde muito LDO com LOA. LDO ainda são diretrizes. Se você for pegar, por exemplo, a LDO, o texto, não tem valor em dinheiro, né? Tem metas. É claro que tem um pouco de valor na parte de texto, da arrecadação, está aumentando. Mas é meta, né? 30 escolas, 50 escolas, 100 escolas, etc. E na LOA, enfim, nós vamos ter ali o que de fato dá para comprar, gastar, né? E arrecadar naquele ano. E é isso que a gente está discutindo hoje aqui no nosso orçamento. Exatamente. E é isso que a gente quer ouvir agora do Lucas. Vamos ver o que tem nesse projeto de lei orçamentária anual encaminhado, né, pelo governo, dentro do prazo, vamos chamar regimental, né, da Constituição, que é o projeto de lei número 712 de 2024. Lucas, é com você. Certo. Bom, primeiramente eu queria agradecer pela oportunidade e parabenizar inclusive a federação por estar discutindo isso. É uma peça extremamente importante, não só para os servidores públicos, mas para a sociedade no geral, sociedade paulista no geral. Bom, a Desirê e o Léo trouxeram um pouco dessa tramitação, que eu acho super importante, mas só para ser bem geral nesse aspecto, digamos que mais burocrático, a lei ela foi enviada esse ano, no dia 1º de outubro, ali pelo governo para a Assembleia Legislativa. Já tiveram 15 sessões para o protocolo de emendas, que terminou ontem, inclusive, e agora ela vai para a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. A Desirê disse, até 31 de dezembro é a previsão para ela ser... Tem um aspecto importante também que é da Constituição, que é a publicidade. O projeto só segue uma vez que as emendas foram publicadas. Sim, exatamente. Então, o princípio da publicidade é uma coisa importante, porque é onde você vai conhecer aquilo que está acontecendo dentro dos ambientes. Exatamente. E aí, assim que ela é protocolada ali no plenário, tem até pelo menos dia 31/12 para ser aprovada. Bom, de forma bem generalizada, né, nós temos um orçamento para 2025 na casa dos 378,2 bilhões de reais. Há uma estimativa de que daqui a uns 4 anos o estado de São Paulo atinja meio trilhão de reais em arrecadação, né? Nós estamos nos aproximando aí dos 400 bilhões, então em 4 anos, muito provavelmente, o estado de São Paulo atinja meio trilhão de reais. Bom, o orçamento ele é dividido em 3 categorias, basicamente, né? Nós temos o orçamento fiscal, o orçamento de seguridade social e o orçamento de investimentos. E nós temos que a maior parte do orçamento do estado de São Paulo fica a critério do fiscal. Então, 275,2 bilhões deste orçamento são
de orçamento fiscal. Todos os gastos com a máquina pública, com as políticas públicas mais generalizadas, estão nesse orçamento. Isso é importante, Lucas, porque tem gente que vai assistir, nem é do direito, né? E das finanças. Fiscal se refere à arrecadação de tributo, impostos. Então, o que você paga de PVA, de ICMS na sua empresa, ou quando todo mundo que compra produto, né, paga ICMS. Imposto de transmissão na herança. Tudo isso é dinheiro que vai aqui para o fiscal. Exatamente. Né? Nós temos também a Seguridade Social crescendo em 10,45% em relação a 2024, atingindo hoje um orçamento de 97,2 bilhões, quase 100 bilhões de reais, e investimentos de 8,8 bilhões de reais, uma queda em relação a 2024 de 3,41%. Você permite também, para o servidor público, atenção, Seguridade Social significa Assistência social, políticas de saúde e previdência. Bom, por fim, nesse contexto mais geral, nós temos as emendas, que são bem importantes, elas não deixam de ser importantes no orçamento, até porque é uma parcela do orçamento que está na mão dos deputados e deputadas da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Para 2025, a previsão orçamentária dessas emendas é de 1,19 bilhões. Portanto, cada deputado tem cerca de 12,66 milhões de reais a serem destinados nas áreas que ele achar pertinente. Mas ele tem que seguir um critério bem importante, que é todo o Brasil, todos os estados, todos os municípios que formulam as suas leis orçamentárias têm que seguir no quesito da emenda, que é os 50% de emendas destinadas à saúde. Então, só, acho que é importante, não sei se dá para voltar ali, mas a gente pode confundir essas emendas com emenda parlamentar, tá, gente? Né? Então, essas emendas do prazo, Isso, do protocolo da LOA, são propostas dos deputados de mudança do projeto de lei orçamentária. são prévias à aprovação da O nome confunde, então muita Uhum. gente confunde. Ele né? tira recursos de um campo daquilo que está proposto pelo governo e ele realoca em outro. Está gastando muito publicidade, vamos colocar em educação. Essas são emendas, né? Ele não pode mexer, por exemplo, em pragas, né? Ele pode mexer no conteúdo de despesas, mas aquelas que são vinculadas, aquelas que obrigam, o governo com o seu pessoal, previdência, isso daí é vedado que você faça a realocação desse tipo de recurso. Sim. E o importante é que essas emendas parlamentares que eu citei, elas serão executadas em 2025. Existe uma regra também que foi determinada na LDO, que metade dessas emendas podem inclusive ser executadas em 2026. Isso é bem importante colocar. Bom, passando para as receitas, nós temos um contexto geral de que tanto as receitas quanto as despesas prevêem um crescimento de 13,53% em relação à LOA aprovada para 2024. É importante destacar isso, que nós estamos fazendo uma comparação da LOA agora enviada pelo governo dia 1º de outubro de 2024 para 2025, em comparação com a LOA que foi aprovada em 2023, ali em dezembro. Então nós temos esse crescimento de receita e também de despesa, uma previsão de crescimento real de 8,9%, considerando a inflação desse período dos últimos 12 meses. É bem importante destacar a previsão de crescimento orçamentária da receita de impostos, taxas e contribuições de melhoria na casa dos 16,8%. E também das transferências correntes na casa dos 18,1%. O Estado, portanto, prevê um crescimento de 45 bilhões de reais na arrecadação de impostos aqui, que é o principal, né? Essa é a principal arrecadação dos estados no Brasil, por conta do sistema tributário que nós temos, que foca principalmente na arrecadação de impostos através do ICMS. Bom, importante
No caso das receitas de capital, nós prevemos uma queda de 21,58%. Isso principalmente pela queda na alienação de bens. É importante explicar o que é essa alienação de bens. Tudo que o Estado prevê de venda dos seus ativos está aqui previsto. Então, qualquer venda, seja de uma empresa, seja de um imóvel, de um carro e por aí vai, está previsto aqui nessa rubrica. Em 2024, a previsão era de 16 bilhões de reais e neste ano, para 2025, é de 9 bilhões, uma queda de 45%. Mas é importante destacar que já em 2024, em relação a 2023, o Estado previa um crescimento de 300% nessa rubrica. Então, por mais que houve uma queda, na verdade isso não significa exatamente uma queda substancial nesse período, nesta gestão das alienações de bens. Uma outra categoria que eu acho importante mostrar um crescimento é a categoria de operações de crédito. Há uma previsão de 78% de aumento, 78,5% de aumento nas operações de crédito. O que significa essas operações de crédito? É tudo aquilo que o Estado toma de empréstimo, tanto no mercado interno quanto no mercado externo. A maior parte dessas operações elas ocorrem em mercado interno. Então, se o Estado, por exemplo, quer despender, quer gastar em alguma obra e quer para isso tomar empréstimo, está aqui essa receita. Imaginemos que nós vamos fazer o empréstimo para comprar um carro. É isso que está acontecendo. Vai entrar um dinheiro para o Estado para ele fazer um dispêndio durante o ano. Essas operações de crédito demonstram isso. Bom, partindo para despesas previstas para 2025, de forma geral, nós temos as despesas correntes e as despesas de capital. Uma previsão nas despesas correntes de aumento de 9,67%. Destaque em especial para pessoal em cargos sociais, que tem uma previsão de aumento de 4,62%. Em comparação a isso, nós temos outras despesas correntes que nada mais são do que as despesas com a máquina pública, de um crescimento de 15,11% em relação ao que fora previsto para 2024. Então é um crescimento expressivo aí dos gastos com a máquina pública, inclusive maior do que com os gastos de pessoal em cargos sociais. Lucas, está claro então aqui, na proposta do governo, enquanto nós temos um crescimento de receita de 13,53%, o governo está prevendo um gasto de pessoal e encargos sociais, ou seja, na folha, só de 4,62%. Se nós analisarmos que só o aumento vegetativo da folha, ela gira em torno de 3% até 3,6%, tenho esse dado exato, mas é mais ou menos isso, o governo não está fazendo nenhuma previsão de reajuste salarial, de reposição das perdas salariais, porque reajuste seria acima das perdas, seria aumento real. Então, é preciso destacar esse assunto aqui, esse ponto, porque se o governo vê alguma sobrinha aqui além do aumento vegetativo, é porque ele tem uma outra carreira ou alguém que ele quer fazer um benefício específico, não sobrando nada para os demais. Exatamente. Bom, partindo para as despesas de capital, nós temos um aumento maior do que as despesas correntes, na casa de 24,34%, em destaque especial para as inversões financeiras e em segundo para os investimentos. Essas inversões financeiras são basicamente quando o Estado tem, por exemplo, uma empresa, podemos usar o exemplo da CDHU, que é uma empresa pública do Estado, e ele quer aportar mais dinheiro, mais capital nessa empresa. Então, se ele tem essa pretensão, ele coloca nessas inversões financeiras essa pretensão.
Então, as inversões financeiras têm um crescimento aí de quase 70% em relação a 2024. No caso dos investimentos, de 15, quase 16%, de 15,91%. Essas despesas de investimentos têm depreciação do ativo, tem construção de novos hospitais, de novos ativos, compra de, por exemplo, de carros, viaturas, ambulância e por aí vai. Bom, agora partindo para as despesas no que se refere às despesas por órgão, antes nós vimos as despesas e receitas segundo a sua categoria. Agora nós vemos as despesas a partir dos órgãos, que é onde estão a gestão das políticas públicas do Estado de São Paulo. Nessa tabela nós estamos colocando ela em ranking, em quais que crescem mais até as que crescem menos, para depois nós passarmos para aquelas que tem decrescimento da despesa prevista. Bom, Secretaria de Governo, Comunicação, de Parcerias e Investimentos, Controladoria Geral e a Casa Civil são os órgãos da administração do Estado de São Paulo que mais apresentam um crescimento, com destaque inclusive para a Secretaria de Governo e Relações Institucionais na casa de 571,17% em relação a 2024, saindo de 328 milhões de reais em 2024 para 2,2 bilhões de reais, uma variação positiva de 1,8 bilhões de reais. É um crescimento significativo. Outro destaque seria a Secretaria de Parcerias e Investimentos, que tem uma previsão também de crescimento de 4,4 bilhões de reais, na casa de 128,35% de aumento em relação a 2024. Se nós formos ver, por exemplo, outras secretarias que são importantes do Estado, que compõem, por exemplo, o maior número de servidores, que é a educação, se prevê um crescimento de 2,72% em relação a 2024. Né? É importante destacar, né, algumas previsões nessa secretaria que eu gostaria de indicar aqui. Por mais que haja essa previsão pequena de aumento, há aumento nas seguintes categorias: educação integral, com aumento de 6,5 bilhões de reais, construção de creches na casa de 107,8 milhões, é um crescimento de 1.000%. Em 2024 era uma previsão de 8 milhões. Gestão não pedagógica das escolas e novas escolas, essas duas via PPP. São novas ações que não estavam previstas em 2024 e que agora estão previstas para acontecer em 2025. Agora, a queda da educação acontece na educação especial, em menos 37 bilhões de reais, na educação básica, queda de 246,8 milhões de reais, fundamental e médio. Basicamente, a educação integral, esse crescimento que eu disse na educação integral, de 6,5 bilhões, se vê o mesmo movimento no decréscimo do ensino fundamental e ensino médio. Né? Um destaque também importante é saúde e segurança pública. Saúde com crescimento de quase 20% no orçamento e segurança pública de 10,5%. No caso da saúde, os principais incrementos se dão no atendimento ambulatorial em redes conveniadas. Nas unidades de IOS, crescimento de 17%. Novos hospitais, tem uma previsão de aumento nessas categorias, nessas ações da Secretaria. Mas há também uma previsão de queda
no orçamento da rede ambulatorial própria, numa queda de 600 milhões de reais. Corte de 50% nas Santas Casas e entidades filantrópicas. E, por último, um corte de 5% na saúde prisional. Então, para a gente entender como se dão as coisas no orçamento, por mais que se prevê crescimento do orçamento da saúde em quase 20% em relação a 2024, dentro da secretaria nós observamos essa dinâmica. Aumento em certas ações da secretaria e diminuição em certas outras categorias. Passando para os decréscimos importantes por órgão, né, das despesas por órgão, nós temos, por exemplo, a Secretaria de Políticas da Mulher, que tem uma queda prevista de 60%. É bom informar que a Secretaria de Políticas para a Mulher, ela já é a segunda queda no orçamento. Entre 2023 e 2024 houve um decréscimo e agora novamente um decréscimo, uma diminuição de 14,5 milhões de reais. Segundo lugar, Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Em terceiro, a Secretaria dos Transportes Metropolitanos, na casa do 31,5%. Nesse caso da Secretaria de Transportes Metropolitanos, nós temos uma constatação importante. O metrô, ele era uma empresa dependente do orçamento. Só para explicar rapidamente, as empresas do Estado de São Paulo, e não só do Estado de São Paulo, mas isso é um entendimento geral de orçamento e de estrutura da administração pública. Elas podem ser dependentes ou não dependentes e de economia mista. No caso do metrô, ela já tinha sido não dependente. Ela não depende de uma dotação orçamentária para ter a sua operação. Né? Ela tem ali o seu capital por parte do governo do estado, tem a sua gestão, então ela tem uma gestão, digamos que independente dos seus recursos. No caso de uma empresa dependente, ela é uma empresa que tem que ter dotação orçamentária para praticamente tudo que acontece naquela empresa. Então, se tem-se uma dotação orçamentária para pessoal em cargos sociais, para operações de crédito, para implantação de uma nova linha e por aí vai. Né? Basicamente, o que muda é o seguinte: quando ela se torna não dependente, o Estado direciona investimentos para aquela empresa. No caso, quando ela é dependente, dentro próprio do orçamento da secretaria tem uma rubrica para alguma ação na empresa do metrô. E no caso, esse ano mudou isso. Então ela deixou de ser dependente do Estado, dependente ali na Secretaria de Transportes, e passou a ser uma não dependente. Portanto, ela vai ter uma gestão própria ali da empresa. Então isso significa uma queda para a Secretaria de Transportes Metropolitanos. Mas é bom constatar algumas diminuições que se vê também além da questão do metrô. Há um corte previsto de 205 milhões na CPTM e 121 milhões na operação das linhas da CPTM. Há uma previsão de corte de 241 milhões de reais na modernização de sistemas rodantes, que é basicamente toda aquela parte de baixo dos metrôs e dos trens. Ô Lucas, nós podemos entender que essa queda prevista aqui é porque o governo já está prevendo a privatizações dessas áreas aí? Há um movimento que, dentro do orçamento, através dos números, que a gente pode indicar essa intenção do governo. Né? Inclusive nessa mudança da volta do metrô para uma empresa não dependente. Né? Porque quando ela não é não dependente, ela tem umas certas
questões de gestão que facilita um pouco o processo de concessões e privatizações nesse sentido, né? Então, quando se tem esses movimentos dentro do orçamento, com apenas números a gente consegue entender algumas intencionalidades, porque o orçamento ele é exatamente isso, indo na linha do que vocês trouxeram. Ele demonstra as intenções nas políticas públicas do Estado. Né? Só continuando aqui, no caso da Secretaria de Transportes, nós temos uma queda também prevista de 370 milhões em investimentos na linha 2 e de menos 142 milhões nas linhas 1, 2 e 3 no que se refere à instalação, manutenção e por aí vai daquelas portas que ficam na frente do trem. Outra secretaria que é bem importante demonstrar aqui uma queda é na Secretaria de Desenvolvimento Social, que ela abarca em si as políticas sociais do Estado de São Paulo, como por exemplo o Viva Leite, os restaurantes populares, o programa Criança Feliz, que é de primeira infância, e políticas, inclusive, de saúde da mulher, né, de assistência à mulher. E é isso. Nós temos uma secretaria que ela não existe mais, por exemplo, acho que é importante mencionar, ela foi extinta em maio desse ano, que é a Secretaria de Negócios Internacionais. Ela tem essa previsão aí de queda de 100%, porque na verdade ela não mais existe, né? Então é isso, esses são os apontamentos gerais no que se refere aos números do orçamento do que nós temos de analisado até agora. Léo, nós estamos partindo para o encerramento. Eu gostaria de ouvir as suas considerações nesses apontamentos que você pegou, né, para a gente já ir avançando no encerramento. Que o orçamento, ele é uma comunicação, a gente tem que entender ele como uma mensagem do governo. Né? Mensagem típica do projeto ideológico desse governo. Ou seja, é uma proposta que retira dinheiro da área social, né? Da área de serviço público, e tenta aportar isso em ganhos de capital. Ou seja, se investe aqui, se nós temos uma diminuição de 113 milhões de políticas sociais, e o Lucas pode corrigir, complementar, entre políticas sociais nós estamos falando do quê? Viva Leite. Viva Leite, Bom Prato, ou seja, aquilo que mais interessa ao cidadão que precisa do Estado, né? Que precisa desse auxílio. E onde está aumentando? Está aumentando em projetos de contratos para construções de imóveis ou de bens de capital. E nós temos o quê? Tudo bem, nós temos escola, nós temos creches, mas também nós temos pedágios, concessões rodoviárias, nós temos uma série de outros investimentos que também são necessários. O que a gente tem que discutir é, primeiro, porque maior peso nos investimentos e capital em detrimento de despesas com o social. Isso vai ser complementado por outro agente, União, município. Essas pessoas que hoje são atendidas, vai diminuir o número? Menos pessoas estão passando fome? Menos pessoas precisam de assistência do Estado? Tem menos pessoas morando nas ruas? Né? E eu acho que para o servidor público, nós estamos aqui na FESPESP, dado alarmante, a gente tem que correr atrás agora da briga para aumentar esses recursos no orçamento. Que é o seguinte, o orçamento está aumentando em quanto? 13%. Qual é o índice de reajuste previsto para os servidores? Não, mas não é para todos. Não, aí a previsão é daquilo que houve um aumento. Você não sabe exatamente para onde esse dinheiro vai. Ou seja, tem muita categoria que não vai ter nem a inflação enquanto houve aumento da o próximo debate
E a gente precisa destrinchar depois, né, melhor esses números e correr atrás de uma aprovação de uma emenda que preveja essa reposição para os servidores. Ok, Léo. Agora a companheira Desirê. Importante lembrar que agora que o processo, né, todos os atos ali consumados, o processo eletrônico, né, da lei orçamentária, do projeto de lei, está chegando na Comissão de Finanças e Orçamento. Isso vai ser feito um parecer, provavelmente algumas emendas vão ser aceitas na forma de subemenda, haverá realmente um método de votação, porque a matéria é complexa. Mas é um momento também que a sociedade deve se manifestar através das audiências públicas e poderia acompanhar no ambiente. A Assembleia é a casa do povo, então o povo poderia estar mais lá dentro, entendendo essa mecânica, esse diálogo que existe entre poder executivo e poder legislativo. É verdade, olhando, ouvindo aquilo que o Lucas disse e um pouco da fala do Léo, que o orçamento ele está menos social e ele está mais burocrático, ele está dependendo da decisão de menos pessoas, está atingindo o Estado de uma outra forma, né? Que não é o Estado do bem-estar social como a gente gostaria que fosse, uma distribuição de renda mostra disso de uma maneira mais efetiva e mais clara. Investir em pessoas é uma obrigação do Estado, né? Eliminar a pobreza é uma obrigação do Estado, com isso nós vamos estar trabalhando também os seus índices de violência. Eu deixo aqui o meu abraço para todos que nos acompanharam e meu agradecimento a você, Lineu, a você, Lucas, ao meu querido colega, o Léo, por podermos começar esse debate, né? Porque ainda tem aspectos de previdência, de hospital do servidor público que nós não trouxemos nesta nossa reunião. Bem, estamos chegando ao final desse nosso primeiro FESPcast. Como falamos no início, nós fizemos alguns apontamentos. Eu gostaria de colocar também aqui na minha fala final que ficou claro que nós precisamos debater algumas áreas pontuais, educação, né? Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Políticas para as Mulheres, entre outros. E também, nesse encerramento, dizer que os nossos sindicatos filiados ficam à vontade para nos demandar à federação, aqui neste ponto, através da nossa parceria com o DIEESE, com o Lucas, para a gente se aprofundar pontualmente em algumas outras ações, até para facilitar o nosso diálogo com os deputados na Assembleia Legislativa, porque é lá agora que nós temos que fazer a luta. Agradecer o Lucas pela participação, o Leonardo, que se chama carinhosamente de Léo, Leonardo Quintiliano, a Desirê, né? E os nossos âncoras aí, o Renato e o João Marcos, nos dando essa assistência técnica, para que pudéssemos estar iniciando, a partir de hoje, de forma efetiva, né, o nosso FESPcast. Muito obrigado.